Rapaziada, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais uma aula de física, mais uma revisão para o Enem. Agora, dando continuidade ao nosso bloco de aulas de ondas, eu falei para vocês na aula passada, na última aula de ondas, que a gente ia gravar uma aula referente à função de onda. Então vamos entender mais ou menos como ocorre a propagação de onda. Observe, uma onda ela tem a seguinte característica. Eu tenho uma propagação, como a gente falou na primeira aula. Essa é a aula de número 3, só lembrando, voltando aqui, ó, professor Laelson, não esqueça de se inscrever no canal, né, dar aquela curtida lá, comentar. Então assim, né, como nós falamos na primeira aula, uma onda nada mais é do que uma perturbação, uma oscilação que ocorre e gera uma propagação. As ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, naturezas diferentes, mas elas transportam energia durante essa propagação. Eu vou falar de ondas mecânicas aqui, basicamente mais equivalente a uma onda transversal. Então, perceba o seguinte, né? Ela tem uma oscilação. Então, eu vou fazer aqui a gente vai mostrar um modelo aqui, um exemplo de ondas, né? Onde eu teria uma onda transversal. E essa onda ela estaria oscilando, ela estaria vibrando entre dois pontos. Que esses pontos nós vamos chamar de amplitude menos A e uma amplitude mais A. A figura não está muito legal, mas dá para entender. Essa amplitude tem o mesmo tamanho, né? A figura não está muito legal não. Mas você consegue compreender. Então, percebam, né? Eu tenho oscilação. Ela oscila como um oscilador harmônico simples, como um movimento harmônico simples. Ah, professor, então uma onda ela é igual ao movimento harmônico simples? Não é igual, mas tem uma relação muito próxima, muito junto. Por quê? Assim como o MHS vai ter uma oscilação e vão aparecer propriedades do MHS, como período, frequência, que nós já falamos, né? A gente vai ter outras propriedades relacionadas que aparecem lá no MHS, que são lá do movimento circular, que a gente faz aquela velha analogia. Veja bem, eu vou gravar um bloco de aulas só de movimento harmônico simples, que é um conteúdo que o pessoal tem um pouco de dificuldade. Então eu vou colocar aqui uma equação que vem do movimento harmônico simples, mas que eu ainda não gravei, mas você já vai encontrar em breve aí no canal, e dessa semana vai aparecer aí no canal. Então, já que eu tenho uma oscilação aqui nesse eixo, está oscilando na direção de Y. Nós temos a direção de X. Eu disse para vocês o seguinte, que uma onda, ela vai se propagar, ela vai oscilar na direção de Y e está viajando na direção de X. Então, isso aqui representa uma onda transversal. Uma onda transversal, já definimos, são ondas que oscilam perpendicular à direção de propagação. Então, se propaga na horizontal, ela oscila na vertical e vice-versa. Beleza. Então, onda transversal está oscilando. Se está oscilando e nós queremos escrever essa função de ondas, eu vou partir de uma função relacionada ao oscilador. Ou seja, nós vamos usar uma função do movimento harmônico simples. Está oscilando em qual? Está oscilando na direção de Y ou na direção de X? Ela está oscilando na direção de Y. Então, se está oscilando na direção de Y, entre A e menos A, eu posso escrever assim, ó, que Y é igual a cosseno de ômega t mais θ zero. Ô professor, de onde o senhor tirou isso, professor? Isso aí nada mais é do que a equação da posição. Isso aqui nada mais é do que a função da posição de um movimento harmônico simples. Observa, é uma função que depende apenas do tempo. É uma função horária, né? É uma função que y varia com o tempo. Já está resolvido, professor? Isso aqui é a função de onda? Não. Isso aqui, vou botar aqui, é uma função do movimento harmônico simples. Isso não é a função de ondas. O que é que mudou
que muda? Qual a diferença da função do MHS para uma função do movimento, para uma função de ondas, perdão? Qual a diferença? É essa sutileza que às vezes o livro não esmiuça muito bem, ele não detalha muito, mas essa é a sutileza. Qual a diferença, né? O movimento harmônico simples, ele vai oscilar apenas em relação ao eixo Y, vai ficar oscilando. Então, se tivesse apenas relacionado à oscilação, estava tudo resolvido, estava tudo certo. Porém, essa oscilação ela não permanece no mesmo lugar. Essa oscilação ela não permanece parada. Então, a onda ela não fica parada aqui nesse ponto, ela vai se propagando. Ela vai oscilando, mas ela vai se deslocando em relação ao eixo X. Eu ainda comentei na última aula que eu posso ter várias posições em relação ao eixo Y com os valores de X diferentes. Ou seja, eu posso ter, para uma mesma posição em Y, eu posso ter vários valores de X diferentes. Isso quer dizer o quê? Que a onda está tendo um avanço em relação ao tempo. Então, por conta disso, nós vamos escrever uma função que depende de duas variáveis, né? A gente vai escrever uma função y que depende da variável x e depende da variável t. Essa minha função aqui, ela apenas tem a variável tempo. Ela não tem a variável x. Como eu faço para escrever essa função completa? Então perceba o seguinte, ó. Eu coloquei nessa figura dois pontos, um ponto Q e um ponto P. Esses pontos, há uma defasagem de tempo em relação a esses pontos, né? Há uma defasagem em um determinado intervalo de tempo, a onda percorre uma distância x. Então, se eu pegar e escrever aqui, eu posso dizer o seguinte, que ela está viajando com uma certa velocidade v. E durante um determinado intervalo de tempo, ela vai percorrer uma distância x com essa velocidade v. Ou seja, essa velocidade v, ela representa esse deslocamento x em um determinado intervalo de tempo, uma determinada diferença de tempo. É como se esse ponto P ele estivesse atrasado, ele sofreu uma defasagem temporal em relação ao meu ponto Q. Então é isso que acontece. Eu vou ter um tempo aqui, para um instante T, ele já há uma defasagem por conta disso aqui. Então quem seria essa defasagem T? Eu vou isolar esse tempo aqui, ó. Percebam. Está dividindo, ele vai passar multiplicando e o V passa dividindo. Aquele velho cruz credo. Então vai ficar ΔT igual a X sobre V. Então o que é que nós escrevemos aqui? Nós escrevemos a defasagem de tempo. Então, gente, qual vai ser um instante nesse ponto P? Um instante nesse ponto P, esse instante aqui, vai ser um instante em que, vou chamar o instante T', vai ser nada mais, nada menos do que um instante T menos essa defasagem ΔT, que é justamente o que a onda percorreu de intervalo, nesse intervalo de tempo. É como se eu tivesse um instante menos essa defasagem. Isso é o meu instante nesse ponto aqui. Então é basicamente isso que nós vamos escrever. Eu vou pegar a minha função aqui. A única coisa que realmente vai mudar em relação à função do MHS é porque ela vai percorrer uma distância com essa defasagem de tempo. Então eu vou escrever aqui, ó. Y é igual a, que é a amplitude, né? Que varia entre menos A e mais A. Cosseno de ômega. Aí no lugar de T, eu vou botar uma chave aqui, em vez de... No lugar de T, nós teremos... Imagine que aqui fosse T'. Nós teremos T menos ΔT. Ou seja, T menos a defasagem de tempo mais θ0. Pronto. É basicamente isso, gente. Agora eu vou só arrumar a função, ó. Y é igual a cosseno de ômega vezes T menos... Quem é ΔT? X sobre V. Então vai ficar X sobre V
mais θ0. Que é a fase... Quem é θ0? θ0 é a fase inicial. Pronto. A gente vai só arrumar isso aqui, ó. Assim também, isso aqui vocês vão ver lá na parte de MHS. E também na parte de MHS, nós vimos o seguinte. Para uma pulsação, que nós chamamos de pulsação, a gente faz uma analogia com o movimento circular uniforme. E nesse movimento circular uniforme aparece uma velocidade linear e uma velocidade angular. Essa velocidade angular ela é comparável com a pulsação do MHS. E como é que eu escrevo tanto a velocidade angular como a pulsação? Você escreve da seguinte forma, que ômega é igual, que seria uma velocidade de um ângulo completo, seria 2π radiano sobre o período. Então essa é a maneira da gente escrever a pulsação lá no MHS. E eu posso substituir. Esse ômega é o mesmo ômega que está aqui. Então a gente pode substituí-lo aqui, ó. Como ficaria? Y igual a cosseno de, no lugar do ômega, 2π sobre o período vezes t menos x sobre v mais θ0. Pronto. Então, a minha função agora ela já está aparecendo com a cara de função de onda. Por que ela está aparecendo a cara de função de onda? Nós temos agora duas variáveis. Temos aqui a variável tempo e temos a variável x. Então, a função que depende de duas variáveis. Mas eu ainda posso deixá-la mais legal. Vamos só organizar isso aqui. Como é que eu organizo? Eu posso escrever que y é igual a cosseno, perdão, esqueci o cosseno aqui. Cosseno de 2π. Aí eu pego esse t, esse período, vou jogar. Lembra, gente? Olha, muito cuidado para você não fazer confusão. Olha, esse t é uma variável tempo, é um instante qualquer. Eu posso ter minha onda descrita em qualquer instante. Esse período não, esse período é um valor fixo. O período é o tempo que gasta para percorrer um comprimento de onda. Então não confunda o instante tzinho, que é um instante qualquer, com o período tzão. São coisas diferentes, né? Então quando a gente escreveu aqui, então vai ficar aqui no parêntese o instante tzinho sobre o período tzão. Menos x, lembra, né? Ele vai passar distribuindo. Então, t vezes 1, t. t vezes v, vt. Certo? Fecha aqui. Mais θ0, que é a fase inicial. Então, já começou a ficar com a cara de onda. Agora, professor, e esse vt? Ele vai servir para alguma coisa? E aí a gente vai usar uma coisinha que nós fizemos na nossa última aula. Nós falamos de velocidade de propagação de uma onda. Então, quando a gente falou da velocidade de propagação, eu falei o quê? Que, vou botar aqui no tempo, usa isso como rascunho, né? Que a velocidade de propagação era igual a lambda sobre o período. Se eu jogar o t para cá, vai ficar v vezes t vezes o período igual a lambda. Ou seja, quem é vt? Vt é igual a lambda. Observe, tem um VT aqui, ó. Então esse VT, ele corresponde a quem? Ao comprimento de onda lambda, esse comprimento de onda. Então na hora que eu escrever aqui, y, que é a função, é igual a amplitude cosseno de 2π vezes t sobre período menos x sobre lambda mais θ0. Então nós acabamos, gente, de escrever a nossa função de onda. Eu vou botar aqui no lado para ficar mais destacado, ó. Y igual a cosseno de 2π vezes t sobre o período menos x sobre lambda mais θ0.
Olha como a função é bonita. Olha como é legal. Instante sobre período. Distância sobre comprimento de onda. Então, tempo sobre tempo, distância sobre distância, né? Que torna dimensional isso aqui, né? Corta. Tempo em segundo corta. Distância em metros também corta. Então, facilita, né? Que eu tenho uma grandeza, né? Que está em radiano. O ângulo também em radiano, para facilitar a hora das contas. Então, nós temos agora uma função de ondas que depende da variável tempo e depende da variável posição. A gente acabou de escrever a nossa função de onda que varia com o tempo e com a posição. Então essa aqui é uma função que vai descrever para qualquer instante e qualquer posição de x, eu vou ter um valor, uma posição de y, uma posição da minha onda, né? Que ela depende da posição em x e depende do instante de propagação. Belezinha? Então, isso aqui é a nossa função de ondas. A gente vai fazer uma aplicaçãozinha bem simples, né? Para vocês entenderem melhor. Então, só um minutinho que a gente já continua com essa pequena aplicação. Voltando aqui, rapaziada, vamos dar continuidade aqui. Então, percebam que nós temos... Coloquei uma questão bem simplesinha, só para a gente fazer uma mera aplicação da função de onda. Só para você se familiarizar. Coisa bem simples, bem simplesinha. Bobinha. Bora lá, ele diz assim, uma onda se propaga conforme a função y igual a 4 cosseno de 2π vezes 10t menos 2x, fecho parênteses, mais π sobre 2, né? Para x e y em centímetros. Então perceba que ele não deu no Sistema Internacional de Unidades. É só para a gente entender o conteúdo bem simplesinho. Encontre. Ele quer que você, e o tempo dado em segundos. Ele quer que você encontre o seguinte. Na letra A ele pediu amplitude, comprimento de onda na letra B, período da onda e a velocidade de propagação. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quem é a função dele aqui? A função y é igual a 4. Só repetir a função. Cosseno de 2π. Deixa eu escrever um pouquinho mais para cima. Vou botar aqui. Y igual a 4 cosseno de 2π. Vai ficar 10 vezes t menos 2x, fecha, mais π sobre 2. Então, gente, não tem muita coisa para fazer, não. A gente vai fazer apenas uma comparação das equações. Se você lembrar, uma questão boba dessa, provavelmente não cai no vestibular, dificilmente vai cair. Mas se você lembrar de como escrever, às vezes cai uma coisa bem simples relacionada à equação de ondas, mas se você souber escrever a sua equação, você não erra. Como é que fica a função de ondas? Nós vimos no instante que a função é igual a cosseno de, olha que beleza, 2π vezes. Aí eu tenho relação de tempo com período, né? Então, t sobre o período menos distância x sobre lambda. Fecho parênteses, mais fase inicial. Beleza. Então, na letra A, ele pede simplesmente a amplitude. Que a amplitude é o A. Isso aqui é a amplitude. Então, quanto vale a amplitude? 4. Então, amplitude igual a 4. Como está tudo dado em centímetros, né? Então, a amplitude vai ser o quê? 4 centímetros. Se tivesse no SI, seria dado em metros. Então, acabou. Na letra B, ele pede o comprimento de ondas. Quem é o comprimento de onda, gente? O comprimento de onda é lambda, né? Ele quer saber o valor de lambda. Olha o lambda aqui. Eu comecei a escrever isso assim. Ao invés de escrever desse jeito, eu posso escrever assim, ó. Para vocês entenderem mais simplesinho. Eu posso colocar assim, ó. Menos. Ao invés de botar x sobre lambda, eu poderia colocar assim, ó. 1 sobre lambda. Eu poderia colocar assim, ó, gente. 1 sobre o período. Então, se eu coloco 1 sobre lambda, quem é 1 sobre lambda? 2. Eu poderia colocar assim, ó, que 1 sobre lambda
é igual a 2. Eu estou procurando lambda, isso passa multiplicando, isso passa dividindo, faz o cruz credo, né? Então vai ficar aqui lambda igual a 1 sobre 2. Cuidado com a igualdade na escrever. 1 sobre 2. Ou seja, lambda igual a 0,5 centímetros também. Percebeu? Então o que nós fizemos aqui foi só entender matematicamente como é que ficou. A mesma coisa ficaria, ele pede o período, né? Então para achar o período, você pode fazer a mesma coisa, ó. Eu posso colocar aqui 1 sobre t, 1 sobre o período é igual a quem? A 10. É igual a 10. Quando eu vou fazer isso aqui, t vem para cá, 10 vem para cá, que vai ser t? Voltando aqui, rapaziada, vamos dar continuidade aqui. Então percebam que nós temos 1 sobre 10, coloquei que equivale a 0,1. Como ele disse que o tempo é dado em segundos, então 0,1 segundos. Então perceba, é bem simplesinho. A ideia é só você reescrever substituindo matematicamente, né? Eu reescrevi isso aqui, substituindo pelo número que está aqui. Lembra, esse sinal de menos, ele já tem na fórmula, ele aparece na equação. Então o sinal de menos aqui, ele já está na fórmula, por isso que não é menos 0,5 e sim 0,5. Se tivesse positivo, aí você teria que converter o sinal. Então aqui seria negativo. Fica atento para esses detalhezinhos pequenos, né? De mera aplicação. E na última letra ele pede a velocidade de propagação. Aí você tem que lembrar da última aula, da aula anterior a essa, né? Que nós vimos que a velocidade de propagação é igual a lambda sobre o período, ou pode colocar também, ó, lambda vezes a frequência. Vai dar a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, né? Se eu coloco lambda vezes a frequência, só que você não calculou a frequência. Então, nesse caso aqui, é mais vantagem você colocar lambda sobre o período. Que eu já tenho calculado para não ter que converter. Aqui a continha, ó. Lambda eu conheço, que é lambda 0,5. Então aqui vai ser 0,5 sobre. Quem é o período? 0,1. Ah, professor, agora como é que eu resolvo isso aqui? Você tem casa decimal em cima, casa decimal embaixo. Aí você pode multiplicar, gente, o numerador e denominador pelo mesmo número que não altera matematicamente. Você não muda a estrutura matemática. Então, eu multiplico em cima por 10, embaixo também por 10. Isso aqui vezes 10, ando uma casa para a direita, ficou 5. Ando uma casa para a direita, fica 1. 5 sobre 1 é 5. Então, qual a velocidade de propagação? 5. Mas 5 o quê? Lembra, a distância está dada em centímetros e o tempo está dado em segundos. Então, 5 centímetros por segundo. Essa é a velocidade de propagação da sua onda. Então, galerinha, a gente fez aí a gente deu um apanhado na parte de função de onda, a gente demonstrou como surge a função de ondas, a gente percebeu que a função de ondas ela surge do movimento harmônico simples, a oscilação que ela tem em um determinado ponto. Essa oscilação vai se propagar, a gente viu a defasagem de tempo, nós transformamos a função lá do MHS em uma função de ondas, uma função de duas variáveis, né? Que tem uma variável temporal, uma variável de posição. Escrevemos essa função relacionada com o período, com o comprimento de ondas. Eu poderia também escrever com relação à frequência, não mudaria nada, mas fizemos uma simples aplicação para ver como funciona e aí a gente finaliza a nossa aula de função de ondas. Lembrando que gravaremos outras aulas relacionadas a ondas e eu vou gravar um bloco de aulas só de movimento harmônico simples. As aulas seguintes a gente vai falar de ondas eletromagnéticas e de ondas sonoras. As ondas sonoras, elas caem bastante na sua prova de Enem. É quase uma coisa garantida que ela vai aparecer por lá. Então, gente, para vocês, lembrando mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar os sininhos, né? Compartilhar os vídeos para a gente conseguir aumentar o número de inscritos aí e motivar um pouco mais a quantidade de conteúdos produzidos aí pelo canal.
Então, galera, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.